Essa passagem, com isso que aconteceu, mostra que Deus pode fazer além do que a gente pede, muito mais. Você fala assim, eu peço a Deus que faça tal coisa. Ele vai e faz ainda mais, muito mais do que vocês imaginavam. Talvez eles estivessem pensando em Herodes mudar o coração e pronunciar uma sentença de inocência, libertando ali Pedro, e Pedro então poder voltar para casa tranquilo. Talvez pensassem nisso. Mas o que Deus fez foi além do que eles imaginavam. E a pergunta é essa: Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos? Sim ou não? Pode. Quem falou isso? Quem disse que Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos? O apóstolo Paulo disse isso, não disse? Olha só, Efésios 3, 20 e 21. Olha só esse texto, Efésios 3, 20 e 21. Então fala assim, olha só. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos? Pode ou não pode? Pode. E Ele agiu assim aqui. Agora, note bem, observe aqui nesse texto o que Paulo pedia. Olha o que Paulo pedia no versículo 18 e no 19. Ele fazia uma oração pela igreja. Ele pedia a Deus que a igreja pudesse compreender. Compreender o quê? O amor de Cristo, no versículo 19. Onde está a contradição entre o versículo 18 e 19? Existe uma contradição entre o versículo 18 e 19. O apóstolo Paulo está sendo contraditório aqui. Olha só, ele pede para a igreja, para que Deus conceda à igreja, que a igreja compreenda o amor de Cristo, que é um amor que não dá para compreender. Como é que é? É isso aí. Senhor, faça com que a igreja compreenda o amor de Cristo, que é um amor que não dá para compreender. Como é que você pede uma coisa dessa? Como é que você pede para compreender o que não dá para compreender? E aí vem o restante do versículo. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, a Ele seja a glória. Então, eu posso pedir a Deus até o que não faz sentido. Posso pedir até para o pastor Thomas criar cabelo. Eu posso apresentar a Deus qualquer petição, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele fala que Ele quer que a igreja conheça o amor que não dá para conhecer e compreenda o amor que não dá para compreender, para que eles fossem tomados de toda a plenitude de Deus. Ele diz, se eles conhecerem o tamanho do amor de Cristo, eles serão dominados por Cristo. Quando fala plenitude de Deus, é o domínio de Deus sobre a pessoa. Deus vai dominar totalmente aquele que compreende o amor dele por ele. Se vocês conhecerem o tamanho do amor de Cristo por vocês, esse conhecimento fará com que o próprio Deus domine vocês totalmente. Então Paulo pedia isso, Senhor, faça com que eles conheçam o amor de Cristo, para que eles sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Ele pedia isso, e sabia que isso era pedir o impossível. Mas ele fala, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.